Olá, amigos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E hoje com um comentário, já na véspera de um dos dias tão especial para a cristandade, todos que celebram a vida do nosso Senhor Jesus, nosso Messias, e nós, portanto, estamos aqui com o profeta Zacarias, que ele tem visões e mensagens extraordinárias da parte de Deus para o povo de Judá, para a exortação, mas também muita consolação, pois os judeus já haviam retornado do exílio, estavam reconstruindo Jerusalém, o templo, e as visões que Zacarias tem trazem também ânimo e coragem àqueles que estão envolvidos com a reconstrução do templo e de Jerusalém. Apesar que nesse texto ele também fala de figuras, que representam no trabalhar de Deus e na sua soberania, no seu controle de todas as coisas, até como aquilo que João também, semelhantemente ele vê lá em Apocalipse, são seres, dimensões espirituais, celestiais, e também coisas que estão dentro de uma esfera que Deus é que domina, e então ele trata aqui de dizer que viu, quando levanta os seus olhos, 4 carros de guerra, e são eles movidos por 4 cavalos de cores diferentes, cavalo preto, vermelho, branco e malhados. E ele queria entender o que significava esses cavalos, E ali o anjo lhe diz: esses são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor, a serviço a um objetivo que Deus está designando. Mas também a mensagem chega para os líderes do povo em Judá. O sacerdote Josias, ele é aquele que está com a liderança espiritual e de forma que vinha agradando realmente ao Senhor. Ele está dizendo que os Eldai, Tobias, Jedaías são aqueles que vão trazer o presente aos judeus que retornaram da Babilônia. E com esses presentes eles confeccionam coroas, que serão como memorial no templo do Senhor. E ainda as pessoas que vão vir de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. O ano aqui é o 4º do reinado de Dario, o rei que permitiu, que deu então a liberdade para os judeus retornarem do exílio da Babilônia, 7 de dezembro, e os judeus tinham também já datas que eles estavam designados para jejuar, para mover-se em lembrança, em tristeza, dos fatos que ocorreram com o povo nesses dias. Pois bem, o Senhor desejava tudo deles. O mais importante era ouvir a sua voz. E esse era o grande dificuldade do povo, que se fechava os seus ouvidos para se inclinar e atentar a obedecer à voz do Senhor. Essa foi uma das razões que eles também foram para o exílio, para esse tratar de Deus na vida deles. Apocalipse
um dos textos muito espetacular, que é o capítulo 15, quando João ele tem uma visão também dos céus, da dimensão da eternidade, num tempo em que a eternidade vai certamente, né, viver com esta realidade que ele está revelando aqui. Quando ele se encontra diante de um cenário onde pessoas que haviam vencido a besta, a sua estátua e o número que representa o homem, né? Este sinal que a besta usava durante este período que ainda vai se dar, né, sobre a humanidade, mas esse povo que venceu a besta e estas circunstâncias, eles entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Moisés, ele é chamado sempre que é referido ao seu nome como servo de Deus, assim como Abraão se refere ao amigo de Deus. Moisés é o servo de Deus. E há uma multidão que entoava o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, nós percebemos como que essa unidade vai se dar nesse tempo da eternidade, né? Onde representa aqui o povo judeu, aquele projeto do Senhor de se revelar à humanidade e também gerar o Salvador, e o Cordeiro, que é este Salvador que abrange os povos da terra, de línguas, tribos, nações, raças, de toda a natureza, entoava o cântico do Cordeiro. É algo que vai ser muito lindo, porque esse cântico tem este conteúdo, né, das grandes e maravilhosas obras do Senhor. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, Rei das nações. Então é lindo realmente. Bem, o Salmo 143 é o Salmo de Davi, né? E sempre Davi ele leva o seu clamor ao Senhor para o livramento dos seus inimigos, né? Era um homem de guerra, era um homem, foi ungido pelo Senhor, tinha a bênção do Senhor, e claro, sempre quem tem esta escolha, esta chamada, vai viver e pagar um preço por isso. Mas ele sempre levou na oração diante do Senhor esse clamor, rogando a graça, o amor e a salvação. Provérbios, nós encerramos então esse comentário no Provérbios 30, versos 24 a 28, são as 4 coisas na terra que são tão pequenas, mas tão sábias: a formiga, os coelhos, os gafanhotos e as lagartixas. Animais singelos, simples, mas cada um traz uma lição para percebermos. A formiga que armazena alimento no verão, os coelhos que fazem as suas tocas nas rochas, os gafanhotos que, embora não tenham rei, mas eles também marcham em fileiras, e a lagartixa que, ainda que sejam fáceis de apanhar, elas vivem nos palácios dos reis. Que Deus nos abençoe.